Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt e também conosco a companhia mais que agradável da Lapa Reforço de Fundações. Na São Vicente 235, Lapa Reforço de Fundações, e é o fim das trincas e rachaduras aí na sua casa. Olha, ligue e faça um contato com o pessoal da Lapa no 3304-0334. O programa Conexão de hoje chega para falar sobre o Dia Nacional contra o Fumo, que é comemorado dia 29 de agosto, ou seja, nesta terça-feira. E a gente, claro, já antecipa essa data para essa segunda-feira, entendendo realmente a importância do tema, e a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Carlos Rodrigues da Silva Filho, que é médico geriatra, professor da Faculdade de Medicina de Marília, e ele está aqui, ele tem uma história muito bacana com essa luta anti-tabaco, né? De longa data a gente conversou já com o doutor aqui em várias ocasiões, várias oportunidades, não aqui nesse estúdio, mas no outro estúdio, enfim, e a gente falou muito já sobre isso, e eu queria falar exatamente sobre o que já foi feito, falar de novidades, falar de como é possível deixar o hábito do tabaco. Então vale a pena você conferir o nosso programa. Não é um programa que tem um intuito de criticar quem fuma e nada disso. É a gente entender realmente que é uma luta que eu e você, o Dr. Carlos, enfim, e todo mundo está junto, porque realmente a gente só tem a ganhar deixando o hábito do tabaco, o hábito do fumo. Doutor Carlos, muito boa noite, uma honra tê-lo aqui no Conexão mais uma vez. Boa noite, Marcos, boa noite, telespectadores. A honra é minha e assim, é uma felicidade estar aqui, quer dizer, num programa que tem tanta qualidade, tem tanta constância, é tão bem visto, que está aí já no seu 6º ano ininterrupto. Quer dizer, isso é uma coisa muito legal. Fazia tempo que eu não vinha, de forma que eu estava com saudade. E eu estou aqui hoje, vamos dizer assim, de alguma forma, substituindo o pessoal da Unimed. Porque, na verdade, o doutor Ivan não pôde estar, o Edgar, que é o coordenador do grupo de trabalho de prevenção de doença crônica, não pôde, estavam impedidos, e como a gente tem trabalhado junto nesse projeto de controle do tabagismo, então eu me dispus a vir com muita satisfação. Legal, e a gente se alegra realmente com a tua presença, doutor, e até aproveitar e falar assim, é uma data que a gente pode comemorar, doutor, o que já foi feito até aqui? Muito. E vamos dizer assim, seria dos países aquele que mais pode comemorar, ou seja, o Brasil. No meio de tanta má notícia, quer dizer, de tanta dificuldade, no meio de, vamos dizer assim, um país que veio da euforia para a depressão, quer dizer, a gente tem muito a comemorar nessa data. Quando a gente começou a trabalhar de forma sistematizada no controle do tabagismo, quer dizer, nós falávamos de 1/3 da população adulta tabagista. Ou seja, 36% da população adulta. Isso é muita gente. E nós estamos falando hoje, no último Digitel. Digitel é uma pesquisa de prevalência de tabagismo que se faz por telefone. Nós estamos falando de 12% da população adulta masculina e 8% da população feminina. Ou seja, nós tivemos um decréscimo brutal do tabagismo ativo. E se a gente entender que ele é o fator de risco, vamos dizer assim, mais importante na prevenção da doença crônica, e se a gente entender que 20 anos de tabagismo, quer dizer, coloca esse nosso semelhante sob risco de morte ou de lesão irreversível, quer dizer, nós estamos falando, vamos dizer assim, de ter melhorado a saúde, prevenido a morte precoce de milhões de brasileiros, sem sombra de dúvida. E se a gente entender ainda de que entre o início do agravo, vamos dizer assim, e os 20 anos, pela média, da lesão, nós estamos falando, vamos dizer assim, que nesse momento, 1989, 2017, a gente começa a colher de forma mais robusta todo esse investimento. Quer dizer, porque como o tabaco leva tempo para lesar
ou seja, ele é de baixa patogenicidade, você também leva tempo para colher os frutos do ponto de vista de saúde e da sobrecarga do sistema de saúde em relação àquelas pessoas que deixaram de fumar. Então, assim, quando você começa o trabalho, você já tem um passivo muito grande de câncer de pulmão, de pessoas infartadas, de pessoas amputadas, e não só de pulmão, ou seja, o câncer ele é sistêmico do ponto de vista de agressão, cabeça e pescoço, bexiga e assim por diante. Ou seja, aquela corte de pessoas, vamos dizer assim, que já estão lesadas, você não tem muito como ajudar. No entanto, a corte que vem atrás, essa ou não experimentou do cigarro, ou experimentou e conseguiu cessar, o que devagarzinho vai desonerando o Sistema Único de Saúde das doenças tabaco associadas, que são muitas. São muitas, e certamente se a gente imagina que hoje ainda se tem muito, poderia estar muito pior, né? Se a gente for imaginar os números que nós temos, quer dizer, de gente que deixou o hábito de fumar. Nós estaríamos, vamos dizer assim, jogando esses parcos recursos nas doenças tabaco associadas, sem sombra de dúvida. Se a gente entender que 25% das coronariopatias estão diretamente associadas ao cigarro, algo como 1/3 dos acidentes vasculares cerebrais e as suas consequências, porque assim, não se trata nessas circunstâncias de viver ou morrer, trata-se de viver com uma incapacidade. Ou seja, então assim, a pessoa jamais ou frequentemente não se recupera ad íntegro, ou seja, totalmente sem nenhuma sequela. Se a gente estiver falando, vamos dizer assim, dos cânceres tabaco associado, nós estaríamos, vamos dizer assim, com esse sistema muito mais onerado, muito mais sobrecarregado, pelas consequências diretas das doenças que acometem as pessoas que fumam e fumaram por um tempo longo e não conseguiram cessar esse fumo. Doutor, o senhor falou em 89, né? Foi em 89 que vocês começaram o trabalho aí. De forma sistêmica. Aí a pergunta que eu faço assim, de lá para cá, né, o perfil do tabagista mudou bastante também, né? Assim, ele mudou. Existe um subset das pessoas que são aqueles que a gente chama de sobreviventes. Ou seja, eles chegaram à idade geriátrica fumando. Isso não é comum. Tá certo? Por quê? Porque, via de regra, as pessoas, vamos dizer assim, vão morrendo pelo caminho. Mas a gente não conhece todas as variáveis, vamos dizer assim, associadas à lesão pelo tabaco. Então, assim, aparentemente existem alguns genes um pouco mais resistentes e uns genes mais vulneráveis, de forma que esses vulneráveis apresentam a sua lesão muito precocemente, a sua doença muito precocemente. Então, assim, na verdade, naquele primeiro momento, você tinha ali algumas pessoas de 60 anos ou mais que conviveram com o seu tabagismo e morreram dele, mas numa idade mais provecta, mais avançada. A questão, vamos dizer assim, aonde a gente focou e foi mais bem sucedido foi na população de idade média, tá certo? Ou seja, entre os seus 20 e 50 anos. Quer dizer, esses foram aqueles que claramente perceberam, dizer, que parado aqui, eles poderiam ter esse terceiro momento da vida, que é os 60 anos ou mais, vamos dizer assim, com melhor qualidade, e fizeram um grande investimento nisso, de forma assim que aqueles que tinham em torno do 40 anos, quer dizer, tiveram uma sensibilidade maior e conseguiram ser mais efetivos nessa parada. E o que nos sobrou, ou seja, primeiro, os jovens. É muito difícil você lidar nessa faixa etária. Por quê? O motivo é óbvio. Quer dizer, como a lesão ela é progressiva e de baixa intensidade, o sujeito sempre pensa o seguinte: bom, daqui a pouco eu paro, eu ainda estou com 18 anos, 20 anos, ou seja, eu vou ter um tempo de cortesia para fumar sem estar irremediavelmente lesado. Acho que essa é a conversa de todo fumante. De todo fumante. Então, assim, na verdade... E, na verdade, a gente acredita nisso mesmo, né? Com certeza, com certeza. Ou, então, assim, acredita na exceção. É muito comum. Alguém fala assim, mas eu tenho um vô que tem 80 anos e fumou a vida inteira e está com 80 anos. O que eles não sabem, que a estatística nos dá, é que para cada avô desse que sobreviveu, morreram 9. Agora, a gente se apega no quê? Naquele que sobreviveu, não foi no que morreu. Entendeu? Então, assim, os jovens com dificuldade e aquele subset que a gente chama de pessoas em desvantagem ou vulneráveis. Quer dizer, que, na verdade, eles são como uma esponja para a doença. E não é difícil de entender. São as jovens, gênero feminino, negras,
adolescentes e pobres, de baixa escolaridade. Então, assim, esse segmento da população, eu diria que é muito difícil de você ter acesso, porque dentre os seus problemas, o tabaco é o de menos. Ou seja, é o segmento que engravida precocemente, que se envolve com droga, do aborto, vamos dizer assim, ilegal e, portanto, com o risco do aborto, com a violência contra a mulher. Então, assim, esse segmento a gente tem muita dificuldade de penetrar. E o outro, que é sabido, é o da doença mental grave. Ou seja, é muito difícil, ou seja, veja só como é que são as estatísticas. Se hoje 12% da população adulta é tabagista, homem, no segmento da doença mental grave, essa faixa é 80%. 80%? 80%. Ou seja, então assim, é um segmento que a gente tenta, de todas as formas, ajudar, desde que esteja compensada a sua doença mental, sob tratamento, e a intervenção que é feita, via de regra, com antidepressivo, não interfira de forma muito importante no tratamento de base, pois a doença de base, certamente, onera muito mais a qualidade da vida dessas pessoas do que efetivamente o tabagismo, tá certo? Então, esses são os segmentos que você tem mais dificuldade. Os vulneráveis em desvantagem, a doença mental severa. E essa doença mental, necessariamente, também não precisa ser uma coisa tão... A própria depressão, num grau importante, já é extremamente limitante, né, doutor? A depressão não tratada, ou seja, na verdade, assim, a gente está falando das 10 patologias que a gente chama fardo global das doenças, ou seja, numa unidade que é capaz de medir quantidade de vida e qualidade de vida. Das 10 mais importantes, 6 são da área de doença mental, sendo que a depressão unipolar maior é a mais importante de todas, ou seja, é a circunstância que não mata rapidamente, ou seja, só mata pelo suicídio, mas é a circunstância que mais impõe sofrimento a essas pessoas. E é óbvio, como a nicotina é um antidepressivo, essas pessoas tendem a fumar mais. Vamos dizer assim, como uma ajuda no seu tratamento da antidepressão, carreando, junto com a nicotina, 3.700 substâncias, 100 das quais radioativas e, portanto, assim, oferecendo o organismo em sacrifício. Doutor, a gente sabe assim, que o indivíduo, quando ele pensa, né, em parar de fumar, eu me lembro um comentário que o senhor fez uma ocasião assim, que quando ele pensa, quando ele começa a construir uma ideia, é o primeiro passo. É o primeiro passo e a gente chama de contemplativo. Ou seja, existe um modelo teórico, quer dizer, que não é usado só na dependência de nicotina, é usado na dependência de todas as drogas, dizer que ele vai de uma fase que a gente chama de pré-contemplativo. Ou seja, o pré-contemplativo, ele sabe que tem um tumulto, quer dizer, todo mundo fala, tem o dia 29 de agosto, tem o dia 31 de maio, não é com ele. Ou seja, então assim, todo mundo vai ficar doente, menos ele. Então assim, ele nem, vamos dizer assim, entra em contato com essa possibilidade que ele vai tentar deixar de fumar. Nós não temos chance alguma com o pré-contemplativo. Na medida em que você começa a entender, não, eu tenho um problema, eu fumo, eu sei que isso faz mal, isso vai me levar alguns anos de vida. Pela média, 15 anos de vida a menos o tabagista. Ou a vida completa com uma qualidade de vida muito ruim. Na medida em que eu começo a ter isso sob a consciência, eu estou na fase contemplativa. A próxima fase é a ação e aí a tentativa de você fechar esse ciclo não fazendo a recaída, tá certo? Ou seja, então assim, e se fizer a recaída, ou seja, esse ciclo tem duas entradas. Quer dizer, a entrada via contemplação e a saída via recaída, que pode ou não, vamos dizer assim, voltar via contemplação novamente. Lembrando, e é importante isso a todo mundo que tentou e não conseguiu, que para cada um que conseguiu, nós tivemos 4 tentativas anteriores mal sucedidas. Então, assim, esse é um dado importante. Nós estamos lidando com uma dependência química, quer dizer, de tratamento difícil, cuja recaída é a regra. No entanto, quer dizer, melhorou muito a intervenção medicamentosa, melhorou muito o entendimento da questão tabaco. Se a pessoa tabagista não desistir, certamente ela vai conseguir. Rapidinho, eu vou para o intervalo, eu volto na sequência com o Dr. Carlos Rodrigues falando mais sobre o tabagismo, aliás,
a luta contra o tabagismo. Rapidinho, não sai daí não, a gente volta na sequência com Unimed Marília, Oral Center Odontologia Especializada, Vitalícia Levíssima Água de Marília e também conosco Lapa Reforço de Fundações. Até já.